Este foi um congresso, o 20º congresso da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, e enquanto Presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia é sempre com orgulho que fazemos um balanço positivo da nossa reunião major, que é este congresso. Essencialmente porque mostra a vitalidade e a necessidade de continuarmos a atuar bem e melhor dentro da área da diabetes clínica e de investigação. Ou seja, tivemos aqui quase 1000 pessoas neste congresso, tivemos muitas comunicações orais, mais de 100 pósteres, tivemos simpósios, conseguimos colocar grupos de estudo a falarem com outros grupos de estudo e, portanto, a partilharem diferentes perspectivas, diferentes necessidades, porque achamos que aquilo que faz falta na diabetes em Portugal é exatamente este momento de orgulho também de mostrarmos aquilo que fazemos, mas da vontade de trabalhar com os outros para que o resultado final, com o foco no resultado, seja melhores cuidados para as pessoas com diabetes, seja isto que nós estamos todos em conjunto a trabalhar. E, portanto, do ponto de vista da sociedade, é isto que nos move e, portanto, o balanço é francamente positivo, porque, de acordo com este objetivo, ele foi atingido. Quando nós pensamos no que é a diabetes ou a diabetologia, nós pensamos muito na diabetologia clínica e na necessidade de termos equipas multidisciplinares treinadas no apoio às pessoas com diabetes. Pensamos nesta multidisciplinaridade também a vários níveis, ao nível dos cuidados de saúde primários, ao nível dos cuidados hospitalares. Falamos também da interdisciplinaridade entre diferentes grupos profissionais, os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas, as pessoas da área da saúde mental, por exemplo, só para nomear alguns. Mas depois temos também a necessidade de, cada vez mais, envolver outros parceiros na comunidade, como sejam, por exemplo, os farmacêuticos, mas temos ainda mais necessidade para juntar, por exemplo, também as pessoas da investigação. Cada vez mais nós falamos da investigação fundamental e translacional, é de resto o nome de um dos grupos de estudos da sociedade, porque tem exatamente esse objetivo de perceber quais são as necessidades que vêm da área clínica e perceber se a investigação está orientada na resposta a estas necessidades, mas, por outro lado, também promover essa comunicação entre aquilo que é possível fazer do ponto de vista de investigação e que aplicação potencial é que terá na área clínica. Do ponto de vista da integração dos cuidados, aquilo que nós queremos é que cada vez mais o desenho dos cuidados de saúde em Portugal seja centrado nas necessidades das pessoas e centrado naquilo que os profissionais de saúde acham que é o modelo ideal de prestação. E não que tenhamos que fazer exatamente o contrário, que é encaixar as pessoas com diabetes e a serem transferidas entre diferentes sítios e diferentes níveis de cuidados, ou encaixar os profissionais de saúde também, sem perceberem o que é que os outros profissionais fazem, sem conseguir fazer uma relação de cuidados. E, na verdade, se pensarmos também na eficiência do nosso Serviço Nacional de Saúde, se calhar estamos a trabalhar em sistemas com uma redundância de exames, com uma redundância de conselhos, que, na verdade, quando temos recursos escassos, é, na verdade, um desperdício. Eu acho que precisamos, enfim, na diabetes, e a diabetes é sempre um bom exemplo para tudo, precisamos de pensar na diabetes como um bom exemplo para planeamento. E o planeamento dos cuidados tem que ser feito aquilo que é necessário a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O longo prazo provavelmente é um bocadinho mais difícil de antecipar, mas a médio prazo nós percebemos que há um peso crescente da tecnologia e de plataformas que podem apoiar a decisão da pessoa que vive com a doença e a decisão dos profissionais de saúde. Temos que pensar como é que isto pode ser integrado nos cuidados de saúde e, portanto, nós estamos a pensar substituir profissionais de saúde, mas se calhar podemos aliviar muito do peso que o serviço tem se usarmos adequadamente a tecnologia. E, portanto, esse é, por exemplo, um dos exemplos onde nós precisamos do planeamento também. Agora, ao lado dos custos e ao lado de se estamos ou não estamos a ter atitudes adequadas para diminuir, por exemplo, o número de pessoas com diabetes. Porque ano após ano, aquilo que nós vamos demonstrando é que o número de pessoas com diabetes vai sempre aumentando. Calculamos que temos mais ou menos a mesma proporção de pessoas por diagnosticar, porque nos faltam dados de estudos amostrais para perceber que percentagem de pessoas em Portugal vive com diabetes sem a saber. Continuamos a deixar avançar muitas pessoas para as formas das complicações. Os nossos programas de rastreio das complicações também não estão implementados como deveriam ser e o tratamento atempado das complicações também não está devidamente implementado. E, portanto, nós vamos mostrando que cada um destes passos tem ineficiências que contribuem para estes custos aumentados na área da diabetes. E, como nós sabemos, e a Organização Mundial de Saúde reconhece, o Banco Mundial, as Nações Unidas,
As doenças crónicas não transmissíveis, do que a diabetes é um bom exemplo, são consideradas hoje uma ameaça para o desenvolvimento sustentável, ou seja, para as economias globais, mas são uma ameaça muito mais evidente para a sustentabilidade dos serviços de saúde. Porque nós queremos novas tecnologias, queremos novas terapêuticas e elas são todas muito mais caras. Das duas uma, se nós queremos que realmente dar estas boas soluções, porque são boas soluções às pessoas que vivem com diabetes, temos que ter a certeza que não temos a montante um número de pessoas que está permanentemente em crescimento. Nós temos falado muito na definição de uma estratégia nacional em relação à diabetes. E o que é esta estratégia? É assumirmos, por um lado, que a diabetes não é um problema exclusivo da saúde, é um problema transversal às várias áreas da sociedade. Significa que tem um impacto direto nas escolas, no nosso ambiente de trabalho, nas condições do urbanismo, do transporte. E, portanto, se nós queremos ter uma estratégia com foco na prevenção dos casos da diabetes, temos que mudar o nosso ambiente social de maneira que as pessoas sejam levadas a adotar comportamentos mais saudáveis, ditos mais saudáveis, com melhores escolhas alimentares, com maior promoção da atividade física, com maior impacto no combate ao excesso de peso e à obesidade. E aí estamos a trabalhar na área da prevenção. Mas não podemos pensar que isto se limita apenas a dar informação às pessoas, é preciso realmente mudar o contexto onde as pessoas vivem para que estes comportamentos sejam adotados. Depois precisamos ter implementados programas de identificação precoce das pessoas que estão por diagnosticar. E isto também não existe de uma forma sistemática. Há bons exemplos pelo país em que se chamam as pessoas para fazer estes testes, mas na verdade, para a maior parte das pessoas que terá diabetes tipo 2 ainda por diagnosticar, as pessoas não têm sintomas, não sentem necessidade de ter que ir ao seu médico de família e, portanto, deixamos o sistema simplesmente andar até um dia aparecerem uma análise que está alterada porque a pessoa foi fazer análise por alguma outra razão e depois já pode haver complicações e a necessidade de tratamento ser também uma necessidade de tratamento mais caro, mais intensivo, com mais recursos de saúde. E, portanto, na verdade, nós temos que olhar para o problema da diabetes desde este ambiente social, onde se passa da melhoria da literacia formal das pessoas, mas da literacia em saúde também, e depois de pensarmos de uma maneira estratégica como é que nós vamos definir cada uma destas fases. E, na verdade, aquilo que eu tenho dito muitas vezes é que se nós fizermos isto certo para a diabetes, estamos a fazer esta abordagem certa para muitas das doenças crónicas não transmissíveis, o que significará, de um modo geral, que estamos todos a trabalhar para um serviço de saúde muito mais eficiente, muito mais centrado nas fases precoces da doença ou na sua prevenção, mas muito mais centrado também naquilo que é muito o foco principal de um serviço de saúde, que é o foco no cidadão, o foco na pessoa, e queremos que estas pessoas sejam saudáveis, que sejam elementos ativos da sociedade, exigentes, mas responsáveis, e que contribuam para o crescimento da nossa sociedade, porque é aquilo que todos nós queremos, um país melhor. De um modo geral, nós sabemos que a Europa não tem uma ação direta nas políticas de saúde nacionais, mas tem sido muito importante que, em termos de Europa, haja uma coordenação das recomendações. E aquilo que a Federação Internacional da Diabetes tem feito, junto com as associações nacionais, que no caso de Portugal são a Sociedade Portuguesa de Diabetologia e a APDP, a Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, temos todos trabalhado em conjunto para, por um lado, ter a certeza que, em termos do Parlamento Europeu, do Conselho da Europa ou do Comissariado, se tomam decisões que sejam positivas na área da diabetes, e o positivo significa que existe financiamento ou recomendações na área da prevenção da diabetes ou na área da organização dos cuidados às pessoas que já têm diabetes, ou até na área da investigação em diabetes, porque ainda há aqui muita área do conhecimento onde é preciso investir para sabermos mais sobre estes mecanismos da doença que estão de todo ainda muito mal explicados. E, portanto, este é o papel de termos a certeza que, em termos europeus, estas decisões são tomadas. E daí a importância, neste momento, nós achamos que, havendo a perspectiva das eleições europeias, que nós portugueses e muitos outros países não as consideram tão fundamentais assim, mas temos que perceber que cada vez mais há estratégias, há mecanismos de fundos onde
estas perspectivas são ou não são incluídas e que o nosso voto e as nossas escolhas têm impacto. Penso que para quem esteve a assistir enfim, e que mostrou o seu apoio e o seu interesse, eu acho que a minha palavra maior é de reconhecimento e de agradecimento por o terem feito e pela confiança que demonstraram também na sociedade. E lançava também aqui um apelo, é que a sociedade vive muito deles e, portanto, ainda a necessidade de termos cada vez mais sócios, cada vez mais pessoas a participarem nos grupos de estudo e, portanto, não fiquem só à espera do congresso do ano que vem, mas contactem a sociedade, contactem os coordenadores dos grupos de estudo. Há muitos trabalhos que estão a ser feitos e nós temos a certeza que há muitas pessoas que gostariam de participar. E, portanto, queremos uma sociedade cada vez mais participativa, nós trabalhamos muito para isso e, portanto, deixo o meu agradecimento pela sua participação, pela participação de todos neste congresso e, especialmente, o meu reconhecimento pelo imenso trabalho que tem ao longo de um ano no acompanhamento das pessoas com diabetes, porque foi isto que ficou aqui demonstrado também, mas lanço também este apelo para que tenhamos mais sócios da Sociedade Portuguesa de Diabetologia e maior participação em termos dos grupos de estudo.